Shalom, tudo bom com você? Eu sou Rafael Basílio, fluo no ofício de profeta e mestre. Sou presidente da Escola Clamor Céus Abertos, uma escola de capacitação ministerial e ativação ministerial. Sou presidente de uma torre de oração pastoral aqui no Rio de Janeiro, com pastores de denominações completamente diferentes, ajudando e auxiliando esses apóstolos e pastores ao crescimento saudável do corpo de Cristo. E os pastores e apóstolos, quando me procuram, relatam de muitos problemas ministeriais. Com isso, eu trouxe 4 aulas extremamente grátis para edificar e abençoar a sua vida. Eu desejo que a chama de Iruach Binah, a chama do entendimento, o espírito de entendimento, repouse sobre você enquanto você estiver assistindo essas aulas, para que essa chama venha te elevar em compreensões profundas acerca das Escrituras Sagradas. Uma boa aula a todos. Nosso primeiro tópico nós vamos tratar sobre por que a maioria dos ministérios dão mais dor de cabeça do que frutos. E a resposta é profunda. Existem muitas outras linhas de interpretações que a gente poderia citar, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou direto ao assunto. A ausência de Hokmah, a ausência de sabedoria na vida de pastores e apóstolos fazem com que estes escolham pessoas com motivações um pouquinho equivocadas. A maioria das motivações, ou a maior parte das motivações apostólicas e pastorais ao levantar alguém para uma liderança, é simplesmente por essa pessoa ter um nível de afinidade maior com esse tal pastor ou com esse tal apóstolo. Com isso, no decorrer dos anos, nós percebemos que essa pessoa que foi levantada só porque tinha um nível de intimidade maior, um nível de proximidade maior, não é tão duradouro a eficácia desse ministério quanto de outras coisas que nós vamos falar nas outras aulas. Você não pode, de forma nenhuma, escolher alguém para assumir a liderança de um ministério, discipulado de um ministério, porque esta pessoa tem mais afinidade com você, tem mais aproximação com você, é o conhecido favoritismo religioso ou favoritismo eclesiástico. Esse método não tem nos levado a exatamente lugar nenhum, a não ser ter dor de cabeça ao invés de ter frutos. A primeira coisa que um pastor e um apóstolo precisa para levantar um corpo eclesiástico é da chama de Iruach Hokmah, a chama da sabedoria, ou como é conhecida em Ishayahu, o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, onde relata sobre o espírito de sabedoria. Se não houver sabedoria, a chama acesa da sabedoria sobre a vida dos pastores e apóstolos, será muito difícil na escolha de uma liderança. Segundo, todo pastor e todo apóstolo precisa ter discernimento da vida pessoal, ministerial e espiritual da pessoa em que este ou esta está querendo separar para o ofício ministerial. Já que para algumas pessoas, liderança é só estar na frente do ministério e mandar. Nessa introdução eu quero te dizer que liderança vai muito além do que ser altivo, ignorante e ficar mandando na vida dos outros. Talvez você foi escolhido para o ofício de liderança porque você tem o temperamento chamado de sanguíneo. Esse vai ser um dos outros assuntos que eu vou estar tratando em outros vídeos futuramente. Os tipos de temperamento. Mas a maioria das pessoas que tem um temperamento sanguíneo, sim, eles puxam para o ofício ou para o ministério de liderança. Mas ser líder é muito mais do que ser sanguíneo. Ser líder é muito mais do que saber mandar, saber ditar regras na vida dos outros. Então, líderes
se atentem para esses detalhes e para essas questões. Sabe por quê? Porque se você parar para observar, todos os ministérios têm um líder ou uma líder. Flui na base da liderança. Durante muitas décadas, nós já trabalhamos com o método de liderança. Só que, se você parar para observar, nem todo líder discipula. Lembrando que nós vamos ter 4 aulas. Essa é a primeira, introdutória, segunda aula, liderança, terceira, discipulado e quarta, formação. Nem todo líder, que vai ser a próxima aula, nem todo líder discipula. Nem todo líder que consegue administrar toda uma questão eclesiástica tem a mesma capacitação para estar discipulando pessoas. Então aquele ministério, falando da liderança, é até organizado, tem uma administração de agenda, você vê que tá indo, ok, tá indo, mas a vida interior das pessoas estão completamente quebradas. Ao mesmo nível que elas crescem, entre aspas, em compromisso, a vida espiritual, ética, familiar, profissional parece que vai diminuindo. Quando você observa a vida ministerial eclesiástica, parece que não há uma saúde completa. Às vezes nós estamos vivendo altos e baixos, sem entender o porquê, como, onde, quando. Todo ministério tem um líder, mas nem todo ministério tem um discipulador. Então o conselho que eu dou é que todos os ministérios tenham um líder e um discipulador, porque nem todo líder é um discipulador, ou nem todo líder discipula, e nem todo discipulador é um líder. Então você precisa ter os dois em cada ministério. Você precisa ter um líder e um discipulador no Ministério do Louvor, um líder e um discipulador no Ministério de Dança, um líder e um discipulador no Ministério de Artes, que é o Ministério de Teatro, um líder e um discipulador no Ministério. Em cada ministério você precisa de um líder e de um discipulador, para que não fique faltando alguma coisa, para que a gente não foque muito em jejum e oração e acabe esquecendo o tratamento interpessoal e particular de cada componente dos ministérios, que é o mais importante dentro da eclésia ou da vida eclesiástica. A saúde interna, a saúde pessoal, e não só focar na saúde espiritual, que é a que os líderes focam. Vem o principal motivo dos ministérios darem muito mais dor de cabeça do que fruto. A primeira, que vai ser a segunda aula, já falamos que nem todo líder é um discipulador. A terceira aula, que vai ser sobre discipulador, nós já falamos que nem todo discipulador é um líder, então nós precisamos de 2 pessoas que tenham essas características em cada ministério. E a terceira, que vai ser a quarta aula, é sobre formação. Nem todos os líderes que foram reconhecidos para assumir um tal ministério têm o quarto ponto, que é a formação, a qualificação para saber lidar tecnicamente com aquela área ou com aquele assunto. Então a maioria dos ministérios tem até liderança, mas vamos supor, esse líder de louvor não entende de música, não entende de harmonia, não entende de melodia, não entende de teclado, violão, bateria, ele é só um ministro que sola. Então, por mais que ele tenha um ofício de liderança e consiga liderar, na área do ensaio e da saúde musical daquela área, nós vamos ter uma decadência, e é o que mais acontece. Talvez o ministério de louvor vai ser um ministério de oração, um ministério de jejum, um ministério de propósito, mas quando eles assumirem o ofício deles e estiverem em cima do altar, vai estar todo mundo tampando os ouvidos, ou aqueles que entendem daquela área vão estar olhando e, cara, nossa, e a vida ministerial precisa sim de uma excelência em todas as áreas. Já que nós queremos usar a música no meio religioso, então que seja uma música de qualidade, uma música qualificada. O eterno nosso Deus, ele merece muito mais. Eu não vou entrar nesse termo agora para o vídeo não ficar muito grande. Se a gente fosse entrar para o texto bíblico, eu vou dar só uma citação aqui ao lado. Um dos textos dizem que os levitas tocavam muito bem os seus instrumentos. Eles eram hábeis, eles sabiam muito fazer aquilo que eles estavam fazendo. Já no nosso meio religioso, nessa década, nessa geração e nas outras também, nós deixamos muito a desejar. Nós levantamos líderes que não são capacitados para lidar com aquela área. Por isso que é necessário ter os 3. Um líder, um discipulador e alguém formado, alguém técnico naquela área. Então, um líder, um discipulador e alguém formado
no Ministério de Louvor, alguém que tenha feito um curso de música, uma faculdade de música, e principalmente aqueles que cuidam da sonoplastia, do som da igreja. Se ele não entender de música, esquece, ele vai ficar levantando o botão de aumentar, abaixando, levanta o botão, aumenta o volume, abaixa o volume, aumenta o volume, e musicalidade é muito mais do que isso. Montar uma harmonia em um ministério de louvor vai muito mais do que você ficar levantando o volume e abaixando o volume, levantando o volume. É preciso colocar pessoas qualificadas no ministério para que esse ministério dê mais frutos do que dor de cabeça. Então, todo o ministério de louvor, é o que eu tenho ensinado para apóstolos e pastores, tenho ajudado eles com conselhos ministeriais. Os conselhos que eu tenho dado era para que cada ministério tenha um líder, para que cuide da questão administrativa, um discipulador para que foque só em tratar internamente e particularmente as pessoas, e alguém formado, alguém técnico, para cuidar do ensaio, para cuidar da harmonia, da melodia, para fazer aquilo de forma perfeita. Ministério de dança, a mesma coisa. É necessário ter uma líder ou um líder, um discipulador ou uma discipuladora, para estar focando em tratar a vida das pessoas, e alguém formado, alguém técnico. Seja um bailarino, uma bailarina, alguém que fez diversos cursos de danças em diversas linhas e etc e tal. Para quê? Para enquanto o líder está cuidando da parte administrativa, o discipulador está tratando a vida de cada um individualmente, para que ele tenha uma saúde espiritual, uma saúde física, uma saúde familiar, uma saúde psicológica. E aquela pessoa que é formada, que é técnico, está cuidando do ensaio, ensinando diversos passos técnicos e, por não falar, nos alongamentos que a maioria dos ministérios não fazem. E aqueles que fazem, fazem sem o conhecimento e fazem de forma errada. Eu tenho uma frase que eu falo muito no curso de capacitação ministerial, onde nós falamos sobre o mundo espiritual e o mundo físico, e a frase é: não adianta fazer o que é certo de forma errada. O que é certo precisa ser feito de forma certa. Então, muitas ministras de dança, por não terem a qualificação, acabam passando até um alongamento errado. E aí as meninas vão dançar e elas começam a sentir muitas dores que nem todas essas são normais, são saudáveis, são dores pelos movimentos errados, são dores pelos alongamentos errados, são dores por não usar sapatilha ou por usar uma sapatilha que não é adequada ao tipo de altar que você usa. Então tem diversos fatores para explicar por que os nossos ministérios dão mais dor de cabeça do que fruto. Ministério de artes, que é o ministério de teatro, por não se falar nisso. É muita oração, é muito jejum, porque, dizem que lida muito com o mundo espiritual, mas a parte técnica, a parte é muito mais inferior, porque tem até um líder. Mas esse líder não é um discipulador, não trata a vida das pessoas, e a maioria desses líderes que cuidam das artes não é alguém formado, não é alguém técnico. Ele não tem um curso de teatro, ele não tem cursos que dão qualificação nessa área teatral. Com isso, tem muita oração, tem muita agenda, tem muita organização, mas não tem um tratamento interior do caráter e personalidade das pessoas, e não tem uma escola ou um ensaio interno para ensinar as pessoas sobre pantomima, sobre esquete, sobre expressão facial, e até o que é passado de forma errada. Nós poderemos entrar também no Ministério de Jovens, Ministério de Homens, Ministério de Mulheres e Ministério de Casais. Vamos englobar todos esses para não levar muito tempo e você ir logo para o próximo vídeo, que vai ser a segunda aula sobre liderança. Qualquer desses ministérios, todos eles têm pastores, mas nem todos os pastores são líderes e nem todos os pastores são discipuladores. Eu vou deixar isso para uma outra aula, porque pastor não é cargo, pastor é ofício, é ministério. A gente deixa isso para uma outra aula sobre os 5 ministérios. Mas nem todo pastor é um líder. Nem todo pastor é um discipulador. Tem pastor que por diversas questões chegou até aquele local. Porque tinha uma célula muito grande, porque tem um ofício de evangelista e é muito influente, e aí acabaram colocando ele como pastor, mas às vezes ele não apacenta, ele não faz gabinete, porque o ofício de pastor é apacentar, não é só pregar. Não é só ficar pregando no púlpito. O principal ofício de um pastor é apacentar, é gabinete, é aconselhamento, é discipulado. E nem todos os pastores de casal, de jovens, de adulto, de homens e de mulheres fluem nisso. Então é necessário também ter um pastor em cada ministério, um discipulador e alguém técnico formado naquela área. Porque nem todos os líderes de casais têm algum tipo de formação
para cuidar dos casais, só tem as suas experiências. E a maioria das pessoas que viveram experiências aprenderam de forma errada. E como é que você vai duplicar de forma errada aquilo que você aprendeu de forma errada? Você precisa estudar, se capacitar para entender sobre aquele assunto, para entender as bases e teses do que é certo, por que é certo, quem falou, quando falou e por que falou. E não assumir o ministério porque você é muito vivido e quando na verdade você é muito mais experiente do que alguém que tem experiência. Ter experiência não significa que você é alguém experiente, alguém maduro. Ter experiência fala daquilo que você passou, viveu. Muita gente viveu muita coisa na vida, mas poucas pessoas aprenderam com aquilo que viveu. Então, ser maduro é aquela pessoa que aprendeu com tudo que passou e pratica o que é certo de forma certa, e não pratica o que é certo de forma errada. Então, todas as áreas eclesiásticas, é um conselho que eu tenho dado para apóstolos e pastores, precisa de um líder, de um discipulador e de alguém formado, de alguém técnico, para que uma só pessoa não fique sobrecarregada tentando fazer as três coisas e às vezes não tem o dom, a capacitação e a qualificação espiritual para exercer. Se você quer entender mais sobre isso, por que eu estou citando dons e qualificações espirituais, assista aos próximos vídeos sobre liderança e o ministério que dê frutos e não dor de cabeça, discipuladores e o ministério que dê frutos e não dor de cabeça, e formação, o ministério que dê fruto e não dor de cabeça. Se você gostou dessa aula grátis para edificar a sua vida, então se inscreve no canal, aperta o sininho, porque quando eu postar os outros vídeos, você vai receber notificação. Já deixa o seu like, deixa aqui no comentário o que você achou, qual foi a melhor parte dessa aula, a frase mais interessante, deixa aqui nos comentários e já vai lá no botãozinho de compartilhar, compartilha para o seu apóstolo, para o seu pastor, para o seu líder, compartilha naquele grupo gigante lá da sua igreja, da rede jovem, rede de casais, rede de homens, rede de mulheres, rede de criança, ministério de louvor, ministério de dança e ministério de intercessão. Eu desejo a você um shalom. Eu espero que essa aula tenha edificado e muito a sua vida.